Fala galera, beleza? Estamos de volta. Hoje nós vamos começar um assunto novo. Hoje começamos a falar do estudo das soluções. E aí você vai perceber que há bastante coisa legal, bastante coisa relacionada ao nosso cotidiano. Beleza? Vamos nessa? Tá aí, galera. Vamos lá. Em nome do Camões Pinóquio, eu desejo a todos uma excelente aula. Vem comigo, vem comigo. Vamos nessa. Tá aí, galera. Terceiro ano, estudo das soluções. Que beleza, hein? Que beleza. Galera, primeira coisa, ó. Eu queria trazer para vocês algumas informações, porque às vezes as pessoas não têm muita clareza, né? Então, queria trazer algumas diferenças para você se localizar, tá? Então, primeira coisa, falar sobre dispersões. O que é isso? Olha lá. Toda mistura é chamada de dispersão. Existem três tipos de dispersões. Olha lá. Você tem aquela situação abaixo de 1 nanômetro, chamado de solução. Você tem os coloides ou dispersões coloidais, onde o tamanho das partículas é entre 1 e 1000 nanômetros. E você tem as suspensões acima de 1000 nanômetros. Beleza? A diferença principal entre essas duas dispersões está no tamanho das partículas do disperso. Aqui, ó, tá? Tamanho da partícula. Por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, fala sobre isso, tá? Então, olha aqui, ó, enquanto os grãos de areia podem ser vistos a olho nu, as partículas de sal ficam invisíveis. Então, eu estou me referindo a essas duas dispersões aqui, ó. Qual a diferença principal entre essas duas dispersões aqui? Água com sal e água com areia. O dispersante, água, nos dois casos. O disperso, aqui é o sal, aqui é areia. Qual a diferença? A diferença é o tamanho da partícula. Tá vendo? No caso da areia, eu consigo ver a olho nu. No caso do sal, depois que está dissolvido em água, eu não consigo mais ver a olho nu. Beleza? Então, o primeiro conceito aí, bem simplesinho, mas para já te localizar no assunto. Vamos lá. Tá aí. Então, eu posso ter uma solução, posso ter um coloide, ou dispersão coloidal, ou posso ter uma suspensão. Atenção aí, tá vendo que eu... Mas você já falou lá na frente. Às vezes eu tenho que repetir algumas vezes para fixar legal. Vamos nessa. No quadro, lembra que eu falei do tamanho? Né? No quadro, abaixa a diferença no tamanho das partículas dispersas. Tá vendo? Nas soluções, é menor que 1 nanômetro. Na dispersão coloidal, ou nos coloides, é entre 1 e 1000 nanômetros. Nas suspensões, é acima de 1000 nanômetros. Aquelas mesmas informações eu coloquei num quadrinho bonitinho para você visualizar melhor e se localizar. Beleza? Então, olha lá, hein? Coloides entre 1000, ou melhor, entre 1 e 1000 nanômetros. Preste atenção. Aí, agora eu começo a destrinchar isso um pouco, tá vendo? As suspensões, então, elas podem estar, olha lá, se entre 0 e 1 nanômetro são as soluções verdadeiras. Aquilo que eu efetivamente posso chamar de solução. Entre 1 nanômetro e 1000 são os coloides, dispersões coloidais. E acima de 1000 são as suspensões. Aí eu trouxe aqui uma situação nova, uma informação nova. Mas esses coloides, o que é isso efetivamente? Olha aí, trouxe os exemplos, inclusive. Olha aí, aerossol, já viram aerossol? Né? Espirra lá. Emulsão, trouxe aqui, ó, aerosol, fumaça. Olha aqui, ó, o que eu trouxe aqui de emulsão, ó, manteiga, ó, é emulsão, tá vendo aqui, ó. Uma espuma, ó, clara em neve, é um tipo de espuma. O sol, o que eu chamo de sol, ó, o rubi, a pedra, a joia, rubi. O gel de cabelo mesmo. Tá vendo? Eu fiz questão de trazer esses exemplos para você fazer um link aí, para você fazer a conexão e você, a partir de hoje, não se confundir mais, tá? Não se confundir mais. A fumaça é um exemplo de aerossol. Beleza? Tranquilo? Tá entendendo? Beleza, beleza. Vem comigo, vem comigo. Mas olha só, e se eu quiser classificar uma solução? Lembra que
O tema principal que a gente vai estudar é solução, tá? Eu vim trazendo aí as diferenças para vocês se localizando. Então, eu posso classificar a solução quanto ao estado físico. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Quanto ao estado físico do soluto e do solvente. Eu posso ter soluto e solvente sólidos, posso ter soluto líquido e solvente líquido, posso ter o soluto sólido e o solvente líquido, posso ter gás líquido, posso ter gás, tá? E a natureza do soluto, aqui é importante, a natureza do soluto pode ser molecular ou iônico. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo fácil agora, tá? Água com açúcar forma uma solução onde o soluto, açúcar, é molecular. Água com sal, sal de cozinha, cloreto de sódio, é uma solução onde o soluto, o cloreto de sódio, é uma substância iônica. Sacou a diferença? Maneiro, maneiro? Valeu, garotinho, vem comigo. Tá aí, ó. Aí eu trouxe aqui uns casos aqui para você visualizar, alguns conceitos iniciais, caso você ainda tenha algumas dúvidas. Ó, quase todas as reações químicas acontecem com os reagentes dissolvidos em algum líquido. Isso é importante você saber, tá? Isso é importante você saber, tá? Então, eu tenho o solvente. Quando eu coloco o soluto, ó, soluto, solvente, é o líquido, né? Normalmente, eu faço uma solução, tá? Muitas das coisas que consumimos, remédios, bebidas, etc., também são soluções. Daí a importância de entendermos algumas coisas sobre soluções, né? Lembra que eu falei para você que tem muitas coisas relacionadas ao nosso cotidiano? Tá aí, tá? Uma solução é sempre composta de duas coisas. Uma que dissolve, que chamamos de solvente, e a outra que é dissolvida, que chamamos de soluto. Olha aí, ó, lembra que eu mostrei aqui? Soluto e solvente, bem explicadinho, beleza? Vamos lá, seguindo em frente. Mais alguns conceitos iniciais. Ó. No laboratório, as soluções são normalmente preparadas através da dissolução de uma determinada quantidade de soluto em uma dada quantidade de solvente. E, professor, tá meio repetitivo, hein? É para você não esquecer jamais. Inclusive, observe, mudo de cor, faço detalhezinho para você não esquecer. O conhecimento das quantidades de soluto e solvente e solução nos permite estabelecer algumas relações matemáticas, denominadas concentrações das soluções. Aí a coisa começa a ficar mais interessante, né? Olha lá, relações matemáticas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai estudar depois concentração comum, concentração em quantidade de matéria, e aí isso aí vai ser importante. Tá? Estou trazendo aí, pincelando alguns conceitos fundamentais, alguns conceitos iniciais, para quando a gente entrar na nossa matéria mesmo dura, você já ter essas ideias bem sólidas. Beleza? Vamos lá. Aí, tipos de soluções. Olha aí. Podemos classificar as soluções de acordo com a quantidade de soluto presente. O que eu quero dizer? Que a solução pode ser uma solução concentrada, diluída, supersaturada. Tá vendo? Ou saturada, como a gente costuma chamar também. Tá? Então, tenho que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Tenha sempre em mente que existe um limite para a quantidade de soluto que se pode ser adicionado a um determinado volume de solvente. Esse valor é o que chamamos de coeficiente de solubilidade. Aí, aqui a coisa começa a ficar legal. É um limite. Coloquei aqui até um exemplo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Comecei a colocar, tem o solvente, eu comecei a colocar soluto. Tá vendo? E fui mexendo, fui mexendo. Estava formando uma solução homogênea. Só que chegou uma hora que não conseguiu mais dissolver, tá vendo? E aí se depositou, esse excesso, ó, se depositou no fundo, que nós chamamos agora de corpo de fundo. Sacou? Então, tem que ficar atento com isso, tem que ficar sempre esperto com isso. E isso é o que nós vamos estudar em coeficiente de solubilidade. Beleza? E esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Pô, professor, mas já, passa voando, passa voando. Olha aí, vou deixar então uma perguntinha. Já respondi, mas vou deixar para você pensar durante essa próxima semana. Um copo de água não pode dissolver todo o açúcar do mundo, não é?
não é? E aí? É ou não é? Pode ou não pode? Você vai pensar, você vai refletir, inclusive com base aqui nesta figura que eu já deixei para vocês. Beleza? Galera, aqui a gente vai encerrando mais uma de nossas aulas, mais uma de nossas aulas. Espero que você tenha conseguido acompanhar, tenha conseguido entender. Não deixe de fazer os exercícios, as atividades, o formulário para você treinar, tá? E nos vemos na próxima aula. Ó, procure a aula de monitoria também, tá? A Mayara está sempre lá à disposição para trabalhar com vocês. Ok? Gente, um forte abraço, se cuida, cuida da família e a gente se fala o mais breve possível.